A palavra foi dita já na noite de hoje, né? Que é Jó 42. E eu acredito que eu já devo ter pregado essa mensagem pelo menos 2 vezes. Só que hoje o Senhor ele me deu algo novo. A hora que eu fiquei sabendo que eu ia estar pregando hoje, eu fui orar a Deus, pedir a Deus. Tem um canto em casa lá que é o canto que eu sento para Deus falar comigo. Então eu sento lá e fico esperando o Senhor falar comigo, lendo, meditando. E quando nós lemos o Jó 42, versículo 2, a palavra de Deus diz: sei que pode fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é algo que Jó está declarando. Se nós pegarmos todo o enredo da história de Jó, ele tem um monte de coisa, ele perde tudo, e no capítulo 42 começa a restituição de Jó. Começa exatamente, eu sempre disse isso, que Deus mudou a história de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos, certo? Eu creio que os irmãos que estão há mais tempo na igreja já devem ter ouvido eu falando isso. Mas eu lendo aqui nessa passagem hoje, Deus me deu uma outra conotação nessa passagem, que é o que eu quero falar para vocês nessa noite. E eu acho que eu estava errado em falar que Deus mudou a história de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Na verdade, Deus muda a história de Jó quando Jó reconhece que o propósito de Deus na vida dele, ele é imutável. Quando Jó entende que Deus tem um projeto na vida dele, um propósito na vida dele, naquele momento a história de Jó começa a mudar. Quando Jó diz assim: eu sei que todos os teus planos, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nesse momento Jó reconhece que Deus tem um plano na vida dele. Jó reconhece que tudo que ele passou nada mais foi do que um plano de Deus na vida dele. Você quer uma resposta pelo que você está passando? O que você está passando nada mais é que um treinamento, um aperfeiçoamento, para que Deus cumpra o propósito dele na tua vida. E Jó demorou os 42 capítulos do livro dele, da história de Jó, não sei quanto tempo deu isso. Depois os irmãos que estudam teologia direta, ajuda eu, Josué, fala aí quanto tempo foi que durou essa prova de Jó, que eu não lembro. Não estudei isso, estudei, mas não lembro. Mas ele demorou todo esse tempo para entender que Deus tinha um propósito na vida dele. E aí quando Deus começou a falar isso comigo, comecei a lembrar da minha vida. Eu me lembro que um dia, eu já contei isso, que eu já procurei a Bíblia, fiquei uma semana tentando achar na Bíblia um lugar para eu ser desungido, né? Já falei isso, né? Já falei, né? Então, por que eu estava procurando isso? Porque eu estava com dificuldade para entender o que Deus tinha para a minha vida. Essa era a minha dificuldade. Eu lembro que uma vez eu estava ouvindo rádio, e eu estava num momento meio revoltos meu, e meu irmão estava comigo. E aí, eu lembro que começamos a mexer nas estações de rádio, e aí caiu numa rádio gospel. Eu já não estava escutando mais rádio gospel, eu estava escutando outras músicas. Ele falou: deixa aí. A hora que eu pus na rádio gospel, o cara que estava ministrando, pregando, ele disse assim: você precisa arrumar uma mulher, uma esposa, que acima de tudo, ame muito mais que você, mas ame principalmente o teu ministério, entenda o teu ministério. E eu pensei, meu irmão, fala a Deus, meu irmão começou a me zoar, né? Naquele dia eu falei: mas eu nem sei qual é o meu ministério, nem sei, eu estava com tantas dúvidas, que eu nem sabia mais qual era o meu propósito. E eu vivi uma situação difícil, justamente porque eu estava vivendo essa crise, de saber qual era o propósito de Deus na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: quanto mais rápido você entender o plano de Deus para a tua vida, melhor vai ser. Eu sempre fui uma pessoa, e o pastor Eliseu já conversou isso comigo várias vezes, eu sempre fui uma pessoa que, tanto na área comercial, eu sempre me destaquei. E por isso eu tinha facilidade de atrair pessoas que queriam que eu vendesse algo. Então eu começava a vender um negócio, começava a ir bem. Mas daí eu estava vendendo a mercadoria A, a mercadoria B. Você lembra disso, né, pastor? Mercadoria C, mercadoria... Ele falava: pastor, você precisa focar. Eu estava vendendo um monte de coisa e ao mesmo tempo não estava vendendo nada, porque o que você não foca não expande, mas o que você foca expande. Então, quando você não tem foco daquilo que você vai fazer, você acaba perdendo o foco. E por melhor que você seja, acaba não dando certo. Então eu sempre fui uma pessoa que sempre aproveitou as oportunidades. Eu sempre fui um cara que aproveitou a oportunidade. Em um ano, eu passei por 5 multinacionais. Paga mais, o desafio maior, eu ia. Paga mais, o desafio maior, eu ia. Eu fui o único estagiário na Unimep, estudante de engenharia da Unimep, que consegui estágio no primeiro ano. Porque eu era meio ousado.
Só que, com o passar dos anos, Deus ele vai trabalhando na vida da gente e a gente vai entendendo algumas coisas importantes para a vida da gente. E uma das coisas que eu aprendi foi que nem toda boa oportunidade é para você. Nem toda boa oportunidade é para você. De repente você não é a pessoa certa para assumir aquela oportunidade. Porque, sabe o que acontece? Quando você perde uma oportunidade, você está parado em um lugar. Você perdeu, você continua parado no mesmo lugar. Agora, quando você assume uma oportunidade que não é sua, você corre o risco de ir para o buraco. Ou seja, em vez de você ir para frente, você retrocede. Posso dar um exemplo seu, pastor Eliseu? O pastor Eliseu montou uma agência de turismo fantástica, linda, saiu no jornal, saiu no jornal também. Quem lembra disso? O pastor Eliseu ele é formado em turismo. Ele já viajou o mundo inteiro, ele conhece muito de turismo. Fez curso lá de aeromoço, trabalhou bastante tempo, então tinha experiência nisso aí. Foi isso, pastor? Que experiência que você tinha de turismo? Nenhuma. Eu falo porque eu conheço a história. Era um bom negócio, era uma boa coisa, mas não era para ele. Foi para frente ou para trás, pastor? Para frente, né? Não pode nem falar as cifras que perdeu, né, pastor? Mas como ele também tem a minha vida, eu acho que você na sua história também deve ter algumas coisas que você se meteu a fazer e que não era para você, que você perdeu dinheiro, perdeu tempo, e de repente você assumir e tomar posse de uma oportunidade que não é para você, você atrapalha a tua vida em 5, 10, 15, 20 anos. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui e as pessoas estão lembrando, poxa vida, eu entrei nesse negócio. Eu falo para você que se eu pegar meu celular, eu devo ter pelo menos 3 convites para conhecer a Rinodê. O pessoal está igual sarna para mim, porque vê que eu falo bem, sabe que eu sei vender. Não quero, não vou. Por quê? Porque chega uma hora, tanta pancada que você leva, você começa a aprender que não, tem coisas que não é para você, mas tem gente ganhando dinheiro, talvez tem gente que vai ser bom para ele, é oportunidade para ele, mas não é para mim, e eu tenho que entender isso. No começo do ano, eu estava conversando com o pastor Eliseu, confessando assim, né? Conversando. Eu falei, pastor, eu estou trabalhando de manhã, eu estou trabalhando à tarde, eu estou trabalhando à noite, e eu vi um recepcionista de motel que trabalha de madrugada, eu estou achando que eu vou lá também. Para ver se eu pago as minhas contas, e quanto mais eu trabalhava, menos eu conseguia pagar. Quanto mais eu fazia, parece que menos entrava, era um negócio maluco. Por quê? Tem oportunidades que não é para mim. Mas sabe por que não dava certo das contas serem pagas, das coisas acontecerem? Até a Atra falava, você planeja um monte de coisa, não acontece. Exato. Tudo está relacionado com o meu propósito, com aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu falei para ele assim, pastor, de um jeito ou de outro, eu tenho que estar na casa de Deus durante a semana, eu tenho que estar aqui. Por quê? Eu fui chamado para ser pastor, eu tenho que estar aqui para cumprir aquilo que Deus chamou a minha vida. Eu não posso fazer outra coisa. E eu falei com ele assim, que a gente sempre fala isso aqui no púlpito, que a gente deixou as coisas nossas para Deus cuidar e a gente cuida das de Deus. Eu parei de cuidar das coisas de Deus, comecei a cuidar das minhas coisas, e olha, eu sou inteligente, gente, faço consultoria para os outros, tá certo para os outros, para mim não dá. Por quê? Porque o meu propósito é cuidar das coisas de Deus. Se eu mudo isso na minha vida, está tudo errado na minha vida. Demorou um pouquinho para eu entender isso. E talvez nessa noite Deus está falando justamente com você, para que você consiga entender qual é o propósito dele na tua vida, para que as coisas da sua vida possam ir bem. Deus tinha um propósito na vida de Jó, e está aqui até hoje a história de Jó, e hoje eu estou pregando sobre ela, porque Deus tinha um propósito na vida de Jó, e as coisas só mudaram para Jó, quando ele reconheceu que Deus tinha um plano perfeito para a vida dele. As coisas só vão mudar na tua vida, quando você reconhecer que Deus tem um plano perfeito para a tua vida, e você entendendo qual é o plano perfeito da tua vida, não queira você se meter a fazer outra coisa, porque você vai fazer e vai dar errado. Por melhor que você seja, por mais capacitado que você seja, por mais que você tenha estudado, vai dar errado. Por quê? Porque Deus tem um plano perfeito para você, e o que Deus tem para você é perfeito. Continue naquilo que Deus te chamou. Continue nisso. E Jó, ele reconheceu isso, e a hora que ele reconhece isso, a história de Jó muda. A hora que você reconhecer, que você entender que Deus tem um plano perfeito para a tua vida, a sua história também vai mudar. Eu sempre relutei e nunca, não chego, até
hoje em dia não é mérito isso, mas eu nunca chego num lugar, eu sou o pastor Fabiano, me dá um lugar no púlpito, alguma coisa. Nunca fiz isso, nunca tive isso. Não por vergonha também, mas porque, enfim, eu não pensava assim, eu vou ser empresário, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer outras coisas, e eu vou depois ser pastor. Não. As coisas de Deus tem que ser primazia na nossa vida, tem que vir em primeiro lugar. O pastor Eliseu fala uma frase e é verdade: se Deus não for o primeiro na tua vida, Ele não vai ser o segundo. Ele não vai ser o segundo. E entender o propósito de Deus na tua vida é exatamente colocar Deus em primeiro plano. Em primeiro plano. E eu demorei um tempo para entender isso. E hoje eu reconheço que o que eu tenho que fazer é me especializar, estudar, para ser o melhor pastor possível. Por quê? Eu comecei a pensar, hoje, durante o dia, onde eu fiz a diferença? Quando foi o tempo que eu fiz mais a diferença? Em qual ministério? Foi sempre ajudando líderes a crescer. Por exemplo, o pastor Eliseu tem um dom maravilhoso. O pastor Eliseu é pastor de pastores. Não é isso, pastor? Pastor de pastores. Tanto que a nossa igreja vive cheia de pastor. Porque ele tem esse dom, é um chamado dele. E eu entendo hoje, olhando na minha vida, das pessoas que andaram comigo, que todo mundo que eu ando junto ou que anda comigo, a pessoa se torna, se não era líder, se torna um líder, ou se era líder, se torna um líder melhor. Por quê? Porque foi algo que Deus me chamou. Então eu tenho que trabalhar treinando pessoas para serem líderes melhores. E líderes melhores até do que eu, muitas vezes. Esse dia eu estava vendo o Josué, não veio domingo, não veio no outro. Um dia está pregando na Bahia, outro dia está pregando em Londres, outro dia está pregando não sei aonde. O pregador da palavra de Deus. Eu acho que eu fiz um pouquinho na tua vida. Acho que um pouquinho eu fui na tua vida. Um pouquinho eu agreguei. Porque esse foi o chamado de Deus para a minha vida. E todas as vezes que eu não trabalho aquilo que Deus me deu, eu estou fazendo errado. E é por isso que eu estou tão quebrado, gente. É porque eu troquei. Comecei a cuidar das minhas coisas, achando que eu sou bom. E aí as coisas de Deus ficou de lado. Eu fiz uma troca ruim. E eu tenho que reconhecer isso e voltar. E voltar à essência daquilo que Deus tem para mim. Que é cuidar das coisas de Deus. E as coisas minhas Deus vai cuidar. Como? Da melhor maneira possível. Eu estava falando com a minha esposa hoje. A gente tem a pretensão de ser rico. A gente não tem a pretensão de ter um monte de coisa. Mas a gente tem a pretensão de viver razoavelmente bem. E o que a gente estava conversando esses dias era algo totalmente palpável, modesto até. Mas o que eu não quero é viver aquém da vontade de Deus. Porque se eu viver com muito dinheiro fora da vontade de Deus, eu vou ficar triste, vou ficar frustrado. Mas se eu viver com pouco dinheiro, com poucas condições, mas naquilo que Deus tem para mim, eu vou ficar satisfeito. Porque acima de tudo, o plano perfeito de Deus, ele termina com a minha salvação no céu. O plano perfeito de Deus para a tua vida termina com você sendo salvo. E é por isso que a gente dá tanta cabeçada. Porque a gente se mete a fazer as coisas que não tem que se fazer. E continuando com a parte de propósito, existe também os amigos de Jó. Os amigos de Jó chegaram para Jó, meio que natural. O Jó está sofrendo, as coisas estão acontecendo com a vida dele. Ô Jó, confessa teu pecado. Não é natural? Natural. É algum absurdo que eles falaram? Não é nenhum absurdo. Mas aí que está. Tem muitas vezes que nós queremos espiritualizar aquilo que é natural, ou queremos fingir, ou maquiar de espiritual aquilo que é natural. Os amigos de Jó, eles não tinham nenhuma condição de julgar o que estava acontecendo com Jó. Por quê? Porque aquilo era o plano de Deus para a vida de Jó. E eles vieram cheios de espiritualidade falsa, humana, para tentar dizer: olha, confessa o teu pecado, vê aí onde você errou e acerta com Deus. E quantas vezes nós damos uma resposta natural ou uma solução natural para aquilo que é espiritual? Jó estava passando um momento dele, e você está passando um momento que é seu, só seu. Pode não ser pecado, pode não ser erro, como pode ser também, aí você sabe o que é, mas cabe a você entender isso, e cabe cada um se examinar, para saber se o que está passando é algo de Deus, um tempo de Deus, ou não. Mas infelizmente nós temos muita mania de tentar espiritualizar as coisas. Eu vejo assim,
Eu posso pegar hoje e falar assim, vou montar uma empresa. Vou montar uma empresa e eu vou colocar o nome da empresa Deus é Fiel. Eu vou dar dízimo da empresa. Mas se eu não aplicar as ciências financeiras, comerciais e produtivas no conceito da minha empresa, eu posso dar dízimo, posso fazer tudo, ela vai quebrar. O nome pode ser Deus é Fiel, mas se eu não aplicar aquilo que é conceito humano, natural, a empresa não vai para frente. Eu dar dízimo da empresa não vai fazer minha empresa crescer 100 por 1, 200 por 1. Vai ser dízimo, beleza, legal, mas isso não vai ser garantido sucesso nenhum. Porque a empresa ela tem a ver com algo espiritual. A empresa é algo natural. Aí eu coloco, Deus é fiel, aí eu nego imposto. Deus é fiel, aí eu pego, atraso o pagamento do povo. Deus é fiel, aí eu pego, deixo protestar os nomes. Deus é fiel, mas a tua empresa não é. Tem hora que a gente quer colocar algo espiritual naquilo que é natural. E colocar algo que é natural, explicar algo natural de forma espiritual. Nós não temos essa capacidade. Porém, Deus ele pode transformar o que é natural na tua vida em sobrenatural. Ele pode. Ele pode. Mas nós não temos esse poder. E todas as vezes que nós fizermos isso, vai acontecer igual aos amigos de Jó. Um erro. E aí Jó vai e ora pelos seus amigos, porque eles não tiveram a visão espiritual de reconhecer que na vida de Jó era apenas um propósito de salvação na vida dele. A Bíblia nos fala da passagem dos talentos, onde cada um recebeu alguns talentos. E quando eu olho para essa igreja, eu olho uma igreja que recebeu muitos talentos. Cada vez que vem um cantar aqui, é legal, um toca bateria, outro já toca violão, outro já toca não sei o que, hoje estava na bateria, tem dia que canta, tem dia que está no piano. Nós temos uma igreja cheia de talentos. Talentos aos quais o Senhor derramou em nossas vidas para que a gente pudesse edificar a obra de Deus. Esses dias um amigo meu disse assim, eu preciso encontrar, saber qual que é o meu propósito. Eu falei, você está certo. Essa é a primeira resposta que a gente tem que adquirir na nossa vida. Qual é o nosso propósito diante de Deus? Daí ele falou assim, acho que o meu propósito é o ID. Eu falei, não, o ID não é propósito, isso é mandamento de Deus. Todo mundo tem que ir pregar o evangelho, isso é para todo mundo. Isso é para todo mundo. Agora, cada um de nós tem que pedir a Deus, qual é o meu propósito, Deus? E aceitar que tudo que o Senhor for tratando com a gente durante o tempo, nada mais é para que a gente esteja mais preparado para cumprir o propósito dele na nossa vida. Eu vou falar o exemplo de dois homens que cumpriram o propósito deles. Um foi João Batista. Conhece João Batista? Dos nascidos de mulher, não houve homem maior. O último dos profetas. Aquele que teve a honra de batizar o próprio Senhor. Aquele que apregoava a palavra de uma forma genuína. Ele tinha um propósito. Deus tinha um propósito para a vida dele. E ele cumpriu o propósito da vida dele. Por que ele cumpriu? Ele podia ser diferente? Ele podia, ele tinha o livre-arbítrio. Aceitar o propósito de Deus é uma decisão. Onde você toma no corpo, na alma e no teu espírito. Aceitar o propósito de Deus é uma decisão. E João Batista aceitou servir a Deus daquela forma. E foi o que foi. Eu vou dar outro exemplo para você. Judas. Judas era um apóstolo, um homem de confiança do Senhor, andava com o Senhor, era o responsável pelo caixa dos apóstolos, ele era o gerente financeiro dos apóstolos. Ele podia ter escolhido outra maneira? Poderia, mas ele quis servir a Deus daquela forma. Se ele tivesse servido a Deus de outra maneira, se ele tivesse mudado o curso da vida dele, a vida dele poderia ter terminado diferente. Deus poderia usar outra pessoa, mas ele não terminaria do jeito que ele terminou, como um traidor. Aí eu quero voltar a pergunta para você nessa noite. Como é que você quer servir a Deus? Como é que você vai servir a Deus com o teu propósito? Como João Batista? Ou como Judas? A escolha ainda é sua. O propósito continua sendo soberano de Deus. Mas a forma com que você vai fazer é escolha sua, é decisão sua. E as consequências também são inteiramente suas. Eu sei que muito tempo, amados, eu
Sofri consequências por não entender o propósito de Deus na minha vida. Hoje eu entendo. Hoje eu sei porque Deus me chamou. E hoje eu choro por ter perdido tempo, ter que correr atrás de muita coisa para poder servir a Deus da melhor forma possível. Porque eu peguei algumas oportunidades que não eram minhas. Não entendi que provações eram minhas e eram na verdade aprovações para que o meu ministério pudesse florescer. Eu não sei você, mas eu quero te convidar a colocar de pé. Que você feche os teus olhos nessa noite e pergunte para Deus qual é o teu propósito. Você que ainda tem dúvida. O meu propósito é vir na igreja bater palma. Você sabe que não é. Porque o amor de Deus, ele nos constrange. O amor de Deus é tão maravilhoso que ele nos constrange a entrar no plano perfeito de Deus. A palavra de Deus diz que há sempre dois caminhos, mas o Senhor lhe dá alguma dica assim: escolhe pois o bem para que vivas. Hoje você tem a oportunidade de falar com Deus. Deus, eu já sei qual é o meu propósito. Porque quando a gente fala que a gente não sabe, na verdade a gente já sabe. Porque o Espírito Santo já começa a testificar dentro da gente. Ele já começa a aquecer o nosso coração, já começa... Você sabe qual é a tua vocação diante de Deus, o propósito teu diante de Deus. Você já sabe isso. O que você faz é lutar contra isso para você não aceitar e não mergulhar de cabeça no plano perfeito de Deus para a tua vida. Se Deus tem um plano perfeito para você e para mim, vamos entrar nesse plano. Vamos fazer parte desse plano por decisão. Vamos reconhecer que Deus é todo poderoso nessa noite e falar: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero servir o Senhor de acordo com o teu plano, não de acordo com o que eu quero, não. Eu não quero louvar de acordo com o que eu quero, não quero pregar de acordo com o que eu quero, eu não quero fazer nada na tua casa de acordo com o que eu quero, mas eu quero fazer de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor tem preparado para mim o que é perfeito. E quem sabe, meu amado, você está vivendo uma situação que você não precisava estar vivendo. Basta você reconhecer hoje que Deus pode tudo. Feche os teus olhos. Tire um tempo para falar com Deus aí. Pastor, eu sinto que eu tenho um chamado para pregar. Então, meu filho, prepara. Eu tenho um chamado para fazer obra social. Então vai. Eu tenho um chamado para trabalhar com grupos. Então vamos trabalhar. Aqui nessa igreja não é proibido. A primeira frase que eu ouvi aqui quando eu entrei nessa igreja, já tem aí 8 anos, é que nós não vamos ser empecilho para ninguém ser usado 100% por Deus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. O reconhecimento de Jó mudou a história de Jó. Talvez hoje o teu reconhecimento mude a tua história, mude o teu cativeiro, mude a tua situação. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem
mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Esses dias eu estava pregando sobre Zaqueu, e o termo Zaqueu significa puro. E o que menos Zaqueu foi puro. Menos Zaqueu foi puro. Zaqueu, ele foi criado como judeu, nos mandamentos judeus, nos ensinos judeus. Ele conhecia as leis de Moisés. Ele tinha tudo para seguir os passos do pai. O pai de Zaqueu foi Timeu, um general do exército que era contra Roma, que oprimia o povo judeu. Aí chegou um determinado momento da vida de Zaqueu, que Zaqueu pegou e se aliou a Roma, se tornou um cobrador de imposto, um chefe do cobrador de imposto. E quando o pai, naquela época, colocava o nome no filho, tinha um significado. E o significado da vida de Zaqueu não tinha se cumprido, porque ele não era puro. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele teve que reconhecer, disse que ia restituir 4 vezes mais, porque ele teve um encontro com o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Zaqueu nasceu, havia um propósito na vida dele, e era por isso que ele tinha que ser puro. E quando ele encontrou com o Senhor, a vida dele mudou. Houve salvação, e tudo que ele tinha defraudado, tinha roubado, ele restituiu. Sabe o que eu vou dizer para você nessa noite? Que desde o dia que você nasceu, Deus já tinha escolhido você. E Deus, Ele não erra em quem Ele escolhe. Se Ele escolheu para você com propósito, o propósito de Deus continua sendo o mesmo. Ele não vai errar, Ele não erra. Ah, mas era lá atrás. Não, ainda é hoje o mesmo propósito. Deus, Ele não mudou. E se Deus tem um projeto para a tua vida, um plano para a tua vida, para você ser reconhecido como alguém puro, você pode estar lá no lodo, Ele vai trazer você e vai fazer de você uma pessoa pura. O que Deus tem para você, meu irmão, o plano que Ele tem para você não mudou. Não mudou. Ah, mas já passou. Não, já passou, não tem problema que passou os anos. O Senhor não mudou o plano perfeito dele para você. Você pode até ter se associado com Roma. Jesus vai te ver debaixo da figueira, vai mandar você descer, vai chegar na tua casa, vai entrar na tua casa, vai entrar no teu coração, vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, e você vai ser reconhecido como alguém puro, porque é isso que Deus faz. Vamos continuar louvando a Deus.